a graça e a paz, tudo bem? Estamos começando mais um dia da nossa conferência do Espírito Santo. Hoje que é o terceiro dia, também conhecido como o último dia dessa conferência. Passou tão rápido, né? A gente trabalha tanto, divulga, chama, e aí realmente passa num piscar de olhos. Mas como Deus tem nos abençoado, né, meus irmãos? Enquanto o pessoal vai chegando aí, já vou fazer aquele convite para você divulgar, para você compartilhar esse culto com alguém da sua família, com alguma pessoa, algum amigo, para que você seja um instrumento, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, possam assistir esse culto e também ser edificado, também ser abençoado. Temos muita gratidão por esses dias de conferência, queremos muito agradecer você que esteve com a gente, que esteve divulgando, que esteve abençoando esse ministério e também outras vidas, irmãos. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a meditarem na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Lembrando, meu querido, que é um momento de culto, é um momento de adoração. Então, aquela reverência que você tem na casa do Senhor, de você se desconectar das distrações, de você se desconectar de outras coisas, que você possa ter nesse momento. Apesar de você estar aí na sua sala, no seu quarto, na sua casa e ter muitas distrações, que você possa se ligar naquilo que Deus quer transmitir através dessas pessoas, naquilo que Deus quer transmitir através desta celebração. Evangelho de João, capítulo 4, apenas alguns versículos, bem o finalzinho que eu quero focar. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui nesse capítulo 4, os irmãos podem ler depois, Jesus e a mulher samaritana, um texto muitíssimo conhecido, onde Jesus se encontra com aquela mulher naquele poço e fala sobre a vida dela, tem aquele encontro, e as pessoas ficaram chocadas a princípio com aquele testemunho, com o que ela dizia de quem é esse homem que tudo que aconteceu na minha vida, tudo sobre a minha vida ele sabia falar. Mas a reflexão que eu quero trazer para você no final desse texto é esse comentário dessas pessoas, de que antes eles só sabiam por conta do que ela dizia, mas agora eles criam porque eles mesmos tinham ouvido. Não era mais por causa dela, era por causa da experiência própria que eles tiveram. O conhecimento que você tem de Jesus, o relacionamento que você tem com o Espírito Santo, a transformação que você vê, que você vive, é por conta do que você ouve falar através da vida de outras pessoas, você assiste milagres nas vidas de outras pessoas, você assiste transformação na vida de outras pessoas, ou você conhece esse Jesus e conhece esse Espírito Santo por se relacionar com ele, por ter uma experiência própria. Nós tivemos 2 dias de cultos abençoados e de busca e enchimento do Espírito Santo. Será que você tem sido só um espectador, só alguém que está assistindo, ou você tem experimentado dessa presença, ou você tem buscado e se enchido dessa presença? Queridos, que a partir dessa conferência, você não seja alguém que conhece por ouvir falar, que conhece Jesus, que conhece Deus, que sabe dos milagres por ouvir falar, mas que você seja alguém que pode dizer que eu o conheço por conta própria, eu conheço o Espírito Santo por um relacionamento que eu tenho com ele, por ele estar presente na minha vida, por ele me encher, por eu senti-lo. Que nós não sejamos espectadores, mas que nós sejamos as pessoas que vivem e que se enchem da presença do Senhor. Esse é o tema dessa oração nesse momento, que eu convido você a fechar os seus olhos e orar. Deus, nesse momento, Pai, nesse terceiro dia de conferência do Espírito Santo,
Primeiro nós queremos te agradecer, Deus, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós e através de nós. Deus, esses dias foram abençoadores, nós podemos nos encher, ó Deus, Senhor, transbordar, te conhecer, nos relacionar, Pai. Mas nesse momento, Pai, a minha oração é por essas vidas que estão em casa, pela minha vida. Deus, o meu desejo é que nós te conheçamos, não apenas pelo que os outros dizem, que a nossa experiência não seja baseada no que as outras pessoas experimentaram, mas que nós possamos te conhecer por nos relacionarmos contigo, que nós possamos te conhecer, ó Deus, pelas experiências que nós temos com o Senhor, que nesse momento, cada uma das pessoas que estão em casa, que nós possamos ter esse desejo ardendo no nosso coração, de querer viver uma vida guiada pelo Senhor. Deus, e só vive uma vida guiada por Ti a pessoa que se relaciona, Deus. Se não, Pai, a gente fica só assistindo as outras pessoas serem transformadas. Para que nós sejamos um canal, nós precisamos nos encher, nós precisamos, ó Deus, dizer que eu conheço pela minha experiência, eu conheço porque eu experimentei, porque eu me enchi. Que hoje, neste culto, nós possamos nos encher ainda mais do Teu Espírito Santo, nós possamos transbordar, ó Deus, a fim de ser um instrumento e de levar da Tua palavra, ó Deus, do Teu ministério, do Teu evangelho, para esse mundo que precisa de esperança, que precisa de paz, ó Deus, para que as outras pessoas olhem para nós e queiram experimentar desse Espírito transformador e libertador que nós iremos transbordar. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, aproveite esse momento glorioso de celebração a Deus nesse domingo, para você se encher desse Espírito, para você testemunhar do que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Vamos adorar ao Senhor ainda mais agora com o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Retiro. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Senhor, assim como nos afirma Atos 2, aqui estamos, reunidos, ó Pai, para buscar a Tua face. E assim como aconteceu naquele dia, sopra o Teu vento sobre nós. Enche-nos de Ti, Senhor. Desejamos a Tua presença. Desejamos o Senhor nessa hora. Vento de poder, venha sobre nós. Queremos sentir, ó Pai, mais a Tua presença, mais do Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Eu
nosso desejo, ouvir o som do céu. E é claro, saciar esse desejo que há dentro de nós, de só queimar pelo Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa hora, declarar que esse é o nosso desejo, de soltar esse grito que há aqui dentro, que nós só queremos queimar pelo Senhor, só queremos queimar por Ti, Deus. Então incendeia-nos, queima-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Senhor, esse é o nosso desejo, de só queimar pelo Senhor. E é por isso, ó Pai, que não há outra prioridade para nós. Senhor, nós queremos queimar pelo Senhor, queimar da Tua presença, queimar, ó Pai, da Tua vontade, Senhor. E é por isso, ó Senhor, que nos entregamos a Ti nessa hora. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Preferido lugar.
o Senhor enviaria o teu Espírito e nos faria transbordar. O Senhor enviaria o teu fogo e nos faria queimar, ó Pai. Então nós vamos clamar mais uma vez. Então vem, como prometeste. Agita, Senhor, as águas paradas na nossa vida. Agita as águas paradas na nossa alma. Vem como prometeste, Senhor. E que seja hoje, que seja agora. Derrama o teu Espírito sobre nós mais uma vez. Vem, Senhor, vem como prometeste sobre nós, ó Pai. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama, vem, Senhor, então vem. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O amor do Senhor, o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Implacavelmente me cercas e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Implacavelmente me cercas e me abraças, me envolves em quem tu és. A certeza que nós temos é essa, que nós somos envolvidos nele a partir do momento em que somos resgatados por ele. Não há pecado, não há nada que nós façamos, como a própria palavra nos afirma em Romanos 8, não há largura, não há profundidade, não há esquerda, não há direita, não há dentro, não há fora,
possa nos separar do amor de Deus. É por isso que, como filhos, nós podemos nos reunir e declarar: vem Espírito. Como o Pai nos prometeu, vem Espírito, faz-nos transbordar. Mas agora, eu quero convidar você a tomar uma atitude ainda mais ousada e a declarar: que seja hoje, que seja agora. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, é agora. O Espírito Santo vai transbordar a minha vida, é agora, não é amanhã. Então que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, Senhor, o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. E que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Assim como Elias disse ao rei Acabe: há ruído de abundante chuva, pelo simples fato dele enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Hoje nós vamos nos render ao Senhor, sabe por quê? Porque eis que um vendaval de poder vai invadir os nossos lares. Eis o vento de poder vai transformar as nossas vidas. Como um vendaval sobrenatural vai colocar tudo no lugar. Aí você pode estar pensando assim: mas que loucura é essa? Um vendaval que põe tudo no lugar? Sim, esse é o vendaval de poder do nosso Deus. Mas para isso, se renda a Ele nessa hora. Se entregue a Ele, diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, prostrado, rendido. Põe, Senhor, as coisas no lugar. Faz o que o teu querer em minha vida, Senhor. Nós nos rendemos, ó vento de poder, ó vendaval dos céus, vem sobre nós. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, que essa seja a nossa declaração. Eu me rendo. Eu não quero mais, ó Pai, controlar a minha vida. Eu quero que a minha vida seja completamente controlada pelo Senhor. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala, Senhor, pois nós queremos te ouvir. Fala pra mim. Nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te
Porque o maior conhecimento que nós podemos ter nesse mundo é o conhecimento do Senhor. E é por isso que assim clamamos: vento de poder, vem sobre nós. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Clame isso, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer como um vento que traz fogo, que traz calor, que traz purificação, que traz santificação, que traz intimidade. Assim como um oceano furioso, assim, ó Pai Celestial, faz-nos mergulhar em Ti, ó vivo Deus. Nós queremos mais, precisamos mais do Teu poder, mais da Tua intimidade, mais de quem Tu és, ó Senhor. É por isso, ó Pai, que nós nos rendemos, nós nos entregamos por mais do Senhor, por mais de Ti, ó Pai. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais do Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós queremos. Dá-nos mais de Ti, Senhor. Assim clamamos a Ti, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Estamos entrando agora no nosso momento de dízimos e ofertas. Nesse momento de pandemia, para maior segurança dos irmãos, aconselhamos a entregar seus dízimos e suas ofertas através de depósito ou transferência bancária. Caso os irmãos não consigam realizar dessa forma, podem estar consultando seu líder de ministério ou um de nossos pastores. Eles saberão se informar da melhor maneira possível. Nossa reflexão de hoje está em Filipenses 2, versos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus desceu dos céus para dar vida e sacrifício, não fez isso porque precisava. Afinal, ele já tinha tudo no céu e mesmo assim foi generoso,
desistiu de tudo por nós e desceu. Fez-se pobre, ganhou um corpo carnal, sofreu e morreu para nos trazer vida. Ele precisava fazer isso para ganhar alguma coisa? De forma alguma. Da mesma forma, devemos entregar nossos dízimos e ofertas, não para ganhar algo em troca, mas para demonstrarmos fidelidade e a nossa generosidade com a obra de Deus. Agora nós vamos orar por sua vida e por sua família. Senhor Deus, queremos agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoe cada vida, cada família nesse momento, Senhor, que não falte alimento na sua despensa, Senhor, que não falte trabalho, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, seja bem-vindo, bem-vinda à Conferência do Espírito Santo 2020. Esta noite, eu creio que Deus irá falar poderosamente conosco. A nossa mensagem tem por título Um clamor pelo verdadeiro avivamento. Quero chamar vocês ao texto de Abacuque, capítulo 3, apenas o verso número 2, que diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus irmãos, aqui na IPR nós temos chegado à seguinte conclusão: não basta somente falar do nome de Jesus, é preciso ser revestido com o poder do Espírito Santo. Abacuque, em uma outra tradução, na tradução viva, diz assim: Senhor, tenho ouvido as notícias a teu respeito. Senhor, estou admirado diante de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Faze grandes coisas de novo em nosso próprio tempo. Faz as coisas acontecerem outra vez em nossos próprios dias. Mesmo quando estiveres irado, lembra-te de ser gentil conosco. O profeta, meus irmãos, estava lembrando de que ele mesmo tinha lido nas Sagradas Escrituras, bem como ele estava ouvindo através dos intérpretes da palavra de Deus. E ele estava muito impressionado com tudo aquilo que ele estava ouvindo. Ele estava ansiando por ver manifestações nos dias modernos dos milagres que Deus fez no passado. A época de Abacuque foi dura demais, foi cheia de sofrimentos, principalmente por causa dos atos insensatos dos homens que agora estavam abandonando a Deus. Abacuque, ele desejava ver uma intervenção divina em favor de si mesmo e também em favor do povo de Deus. Essa intervenção seria um ato de misericórdia de um povo exausto já. Algumas vezes nós precisamos do toque místico, maravilhoso de Deus no curso da nossa história, de que a sombra da presença divina passe sobre nós. Algumas vezes as coisas, meus irmãos, fogem do nosso controle e é nesse momento que a gente precisa da ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz: ó Senhor, concede-nos tal graça. Quanto ao temor do Senhor, a gente precisa considerar que Deus, Ele age de maneira extraordinária sobre a nossa vida. Meus irmãos, com base no que Abacuque estava ouvindo, o profeta solicitou com toda a confiança que Deus fosse Deus. Nesse momento, nesse movimento divino, entretanto, ele quis também certificar-se de que não havia nenhum julgamento divino generalizado que atingisse tanto inocentes quanto os culpados. Havia uma necessidade urgente de um poderoso avivamento.
Eu creio, meus irmãos, nesses dias de pandemia, de dificuldade, a igreja de Jesus precisa se levantar e clamar aos céus por um profuso e por um verdadeiro avivamento. É interessante nós destacarmos isso, a questão do avivamento ser genuíno, ser verdadeiro. Leonardo Ravenhill escreveu um dos livros mais preciosos, ao meu ver, sobre avivamento. O livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? E ele faz uma declaração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: nós às vezes pensamos que os andaimes são os prédios. Isso me chocou, meus irmãos. As pregações de hoje, com a sua falta de interpretação das verdades bíblicas, muitas vezes nos levam a confundir a agitação com unção, comoção com avivamento. Por isso o clamor da igreja nesses últimos dias não é só que Deus avive, mas que Deus tire, separe o que é o falso avivamento, algo emocionalismo, do que aquilo que é verdade de Deus e verdade da Bíblia para nós. Nós não queremos um Deus que haja somente no emocional. Nós queremos provar de um Deus que age no sobrenatural. Isto é avivamento, um avivamento centrado nas Escrituras, um avivamento que tem como base principal a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Este clamor do profeta Abacuque aviva. Esse é o verdadeiro clamor da igreja nesses dias. E como Abacuque fez, nós precisamos fazer. Olhar para Deus e colocar isso diante de Deus. Deus, repita as suas obras salvadoras e poderosas em favor do seu povo. Aviva, reveja, traz vida, recupera, reanima. Meus irmãos, avivamento não tem nada a ver com aqueles que estão fora da igreja, com aqueles que não têm compromisso com Deus. O avivamento não é para eles, avivamento é para você, avivamento é para a igreja, avivamento é pessoal, é particular, avivamento começa com a gente. Por isso eu quero destacar algumas verdades com vocês sobre esse verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, que um verdadeiro avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não se pode produzir avivamento com mecanismos humanos. Frequentemente a gente diz às vezes que o avivamento virá através de jovens piedosos, mas aí o Espírito de Deus é livre, Ele age, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, e Deus então começa um avivamento no meio daquelas irmãs de coque na cabeça. O avivamento, às vezes nós olhamos e vamos ver, e vamos meditar, e nós esperamos que o avivamento comece nos seminários, com seminaristas quebrantados, cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito é livre, e de repente quando a gente olha o avivamento, começa a acontecer no meio dos homens de negócio. Frequentemente a gente diz que o avivamento virá desta gente que conhece profundamente a Bíblia, mas aí de repente o avivamento começa numa igreja neopentecostal, que só fala sobre curas, expulsão de demônios e muito pouco sobre a Bíblia. Preste atenção, ninguém sabe de onde vem. Quem pensa que sabe de onde vem, na verdade, não sabe de nada. Por quê? Porque o avivamento é obra exclusiva do Espírito Santo. Avivamento não pode ser maquiado, construído, levantado através de uma força humana. Avivamento é quando eu e você submetemos o nosso querer, a nossa vontade, sob a vontade, sob o querer e a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. De onde vem eu não sei, por isso que o meu coração precisa estar aberto para todas as possibilidades. Gosto, o pessoal aqui da IPR sabe disso, eu gosto de uma frase do Rick Warren, que ele afirma algo extraordinário. Nós precisamos aprender a surfar na onda do que Deus está fazendo. Ninguém pode prever de onde vem. O fato é, e a certeza que podemos ter, é que Ele vai vir, o Espírito de Deus virá.
Então, o que fazer para receber esse avivamento? Dr. Pon Yong-Chu responde em seu livro Oração, a Chave do Avivamento. Ele diz que a história tem mostrado que o segredo de todos os avivamentos que ocorreram na igreja através dos tempos foi através da oração. Antes mesmo do nascimento da igreja ocorrer no dia de Pentecostes, Lucas já escrevera: e os discípulos estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas capítulo 24, verso de número 54. E ele explica mais profundo o que os discípulos estavam querendo dizer. Atos capítulo 1, verso 14. Todos eles estavam perseverando, unânimes em oração. Assim a igreja nasceu quando estavam concentrados em oração e o Espírito desce sobre eles. Não haverá avivamento na igreja sem uma busca por Deus, sem derramamento do coração diante de Deus, sem abrir o peito, sem abrir a alma para o Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, enche-me, Senhor. Martinho Lutero não estava satisfeito com a religiosidade do seu tempo, sentia de fato uma profunda necessidade de um avivamento, de um despertamento espiritual. E certo dia, no ano de 1512, ele se trancou numa sala no Mosteiro Negro e ficou a orar sobre as verdades que ele estava descobrindo na Bíblia, na Palavra de Deus. E isto foi um divisor de águas, e foi após esse período de oração e estudo bíblico que surgiu a Reforma Protestante. Esse movimento recuperou para nós a verdade bíblica da justificação pela fé. O homem não podia mais realizar obras para se salvar. A salvação era um dom de Deus mediante a fé. E M.B. Baux afirmou que sem fogo não há incenso e sem fervor não há oração. Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas do nosso tempo, disse que antes de Deus mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja, e a mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, e não há avivamento sem o derramar do Espírito Santo. Avivamento vem quando eu e você abrimos o coração e permitimos e nos submetemos à vontade do Espírito de Deus sobre a nossa vida. A segunda verdade sobre esse verdadeiro avivamento é que ele começa com arrependimento de pecados. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu em seu livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, o seguinte: buscar avivamento sem antes tratar o pecado é levianidade, pois é querer que Deus compactue com o erro. É preciso preparar o caminho para que Deus se manifeste. O profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 10, ao falar em nome de Deus, recomendou que fechasse a porta da igreja a fim de que as pessoas não acendessem fogo estranho ou fogo inútil sobre o altar. Isso porque eles estavam desonrando a Deus e colocando no seu altar animais doentes, cegos, animais sem o padrão de Deus. Não eram as primícias, não era o melhor. Às vezes o avivamento de Deus não vem sobre nós, porque, meus irmãos, nós estamos dando para Deus o que resta, o que sobra. E Deus não vai dividir isso, Deus não aceita isso. Ou você dar o melhor que você tem, ou Deus não aceita mais nada. Por isso que eu costumo dizer, que às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, fulano está lá mais ou menos em cima do muro, nem lá nem cá. E eu digo, estar em cima do muro já é estar longe da presença e da vontade de Deus. Há hoje muitos cultos frios, cadavéricos, sem pulsão, sem o latejar de vida. Há outros cultos que, caindo no outro extremo, no extremo oposto,
são uma apresentação teatral, um show no qual as pessoas prestam culto ao homem e para o homem. O que conta muitas vezes é o desempenho, o poder de manipulação em massa daqueles que dirigem. Há ocasiões em que o culto se torna um balcão de negócios, onde se comercializa o sagrado, onde se loteia o céu, se vende a graça por dinheiro, onde se fala em nome de Deus e fazem promessas em nome de Deus que Deus nunca faria. Sim, tudo isto mostra o baixo nível espiritual do povo de Deus e impõe para nós uma necessidade imperativa de um avivamento. O profeta Amós chegou a dizer que Deus estava cansado de ouvir as nossas músicas religiosas, porque Ele não estava suportando mais. Amós capítulo 5, verso número 23. O povo tinha culto, mas não tinha vida. Todos os avivamentos aconteceram em razão de um profundo quebrantamento, um pedido de perdão pelos seus pecados. Foi assim nos dias de George Whitefield, de John Wesley. Havia um Deus santo na percepção desses homens. Foi assim também nos dias de Finney, foi nos dias de Jonathan Edwards. Tem sido assim em todo lugar ou ocasião desde então. Avivamentos acontecem quando as pessoas ficam perplexas diante do seu pecado. Quando elas rasgam o seu coração diante de Deus e mostram a sua nudez, o seu flagelo, a sua dor, o seu pecado, a sua lepra. Enquanto Naamã não se despiu, mostrou aonde estava o defeito, aonde estava a lepra, aonde estava o pecado, não houve cura de Deus. Nós precisamos entender, Deus quer curar esta nação, Deus quer limpar a sua vida, Deus quer renovar e avivar você de maneira extraordinária, mas enquanto você ficar encobrindo o seu pecado, nada vai acontecer. Largue o seu pecado, se despe, coloque suas roupas para baixo, se dispa diante daquilo que Deus quer fazer. Como eu já disse isso aqui há algum tempo atrás, é preciso nós entendermos isso. Não há avivamento, transbordamento de Deus, enquanto nós ficarmos escondendo o nosso pecado, enquanto nós ficarmos jogando para debaixo do tapete coisas que Deus quer limpar da nossa vida, enquanto nós batemos no nosso peito e achamos que nós somos melhores do que os outros. Em nome de Jesus, o preço da cura, da limpeza, da purificação, muitas vezes é o preço de abrir o coração e de se derramar diante de Deus. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer derramar o Espírito dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, mas enquanto você não abandonar o pecado, enquanto você não reconhecer que a mentira precisa ser varrida dos seus lábios, enquanto você não entender que a falta de perdão precisa ser algo curado dentro de você, enquanto você não entender que alguns pecados precisam ser eliminados da sua vida, não haverá avivamento de Deus sobre a sua vida. Avivamento de Deus vem sobre a nossa vida quando há arrependimento pelos nossos pecados. Saber isso não basta, meus irmãos, porque só no Brasil nós corremos o risco de dar um jeitinho até para o avivamento. E corremos o risco da criação de um avivamento à brasileira, ou seja, um avivamento sem renúncia. Não existe isso. Avivamento de Deus vem com arrependimento de pecados. Terceira lição, terceira verdade sobre esse avivamento que nós buscamos e queremos, que avivamento não é olhar para frente, avivamento é olhar para trás. Este é o clamor do profeta Abacuque: aviva, isto é, repita as suas obras salvadoras, poderosas, em favor do seu povo. Muitos estão orando: Deus, faz algo novo. Eu creio
que a nossa oração deve ser um pouco diferente. Não é Deus faz algo novo, mas Deus faz de novo. O que Deus quer é que jovens, homens, mulheres, adolescentes, crianças se curvem diante dele e clamem ao Senhor. Deus faz de novo. Deus espera que os nossos adolescentes abandonem o mundo obscuro das redes sociais e venham para a luz da sua palavra. Deus quer que homens abandonem os pecados e assumam um compromisso de dedicarem a sua vida por completo. Deus quer ver mulheres serem exemplos de fidelidade e de piedade e de sabedoria. Deus quer ver os velhos sonhando com grandes realizações. Deus faz de novo. Quando Abacuque está olhando, Abacuque não está pedindo para que dê, para permissão para Deus para correr, para alcançar e para aplicar na sua vida, nos seus relacionamentos, a primeira mercadoria da fé na esquina. Não, ele não está querendo inovar nada, ele está querendo na verdade retroceder, ele está querendo voltar para o princípio da palavra, ele está querendo fazer com que aqueles homens e mulheres naquele tempo vejam a verdade de Deus nas Escrituras. Avivamento começa com uma volta às Escrituras, volta à vontade de Deus sobre a nossa vida, enquanto a igreja do Senhor Jesus não se despertar para isso, que avivamento não é simplesmente emocionalismo, algo que arrepia, que sente, não, avivamento é algo que se vive, é renúncia, é cada dia tomar a sua cruz, é abandonar pecado, é abrir o seu coração e fazer de uma reunião de oração, de um grupo no lar, de um momento de uma live, de um momento de bate-papo em família, um momento precioso para Deus derramar do seu Santo Espírito. Homens e mulheres cheios de Deus, são homens e mulheres que vivem a verdade de Deus e que produzem um fruto, registrado por Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso número 22, que fala sobre o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isto que Deus quer ministrar em nós esses dias. Basta, meus irmãos, de uma igreja simplesmente emotiva, uma igreja que chora ao domingo, mas que vive e que levanta segunda-feira com os mesmos pecados, com as mesmas crises, com as mesmas mazelas, com as mesmas coisas. Basta! Avivamento não é inovação, avivamento é se revestir de Deus, é buscar o Espírito, é se renovar dia após dia. Avivamento, meu irmão, não é olhar para frente, através e buscar a primeira inovação da fé gospel. Avivamento é olhar para trás e falar: Deus, assim como o Senhor fez no passado, eu creio que o Senhor pode começar a fazer hoje. Eu creio, meu irmão, que Deus pode começar a fazer agora na sua vida. Eu creio que Deus começa agora a construir algo novo na sua casa, na sua família. Se você crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus, diga: eu creio nisto, pastor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para trás, para as verdades de Deus, para aquilo que Deus deixou registrado em sua palavra. É isso que Deus começa a construir e fazer na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Ontem nós fizemos uma live e eu falava exatamente sobre isso. Conferência do Espírito Santo é só o start, meu irmão, para que você e eu comecemos a construir uma vida dedicada ao Senhor. Quarto e último lugar, eu creio que o avivamento, além de ser algo produzido somente pelo Espírito, ser algo que traz arrependimento, ser algo que traz o povo dele para as verdades das Escrituras, eu creio que também o avivamento amplia e abre a nossa visão espiritual. O profeta Abacuque disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e tenho me sentido alarmado. Creio que isso seja o que falte hoje aos crentes: obediência. Avivamento só é provado por quem obedece. Abacuque obedecia, tinha intimidade, por isso compreendeu o que estava vendo naquela nação. Ele tinha discernimento espiritual.
algo que Deus precisa começar e nós precisamos orar para que Deus desperta em nós, é o discernimento espiritual. A igreja está se perdendo porque já não reconhece a voz mais do seu pastor. A época de Abacuque foi dura, cheia de sofrimentos, principalmente por conta dos atos insensatos dos homens. Por isso o pedido de avivamento veio mediante a uma necessidade. Obediente, Abacuque já era. Então o que faltava? Faltava-lhe discernimento. A Bíblia diz, Isaías 5, verso número 13, portanto, meu povo será levado cativo, porque falta entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O povo de Deus está se tornando um povo cativo, sob o jugo do diabo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o discernimento espiritual. Ninguém sabe mais o que é o que não é. Nós questionamos a Bíblia, nós questionamos os desejos de Deus, mas muitas vezes nós não questionamos aquilo que nós ouvimos através daquela pessoa que nós tanto consideramos. Nós estamos chegando ao ponto de não acreditar mais em Deus. O ateísmo tem crescido no mundo todo de maneira avassaladora. A igreja de Jesus precisa se levantar na força e no vigor do Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento, porque somente um avivamento vai começar a abrir a nossa mentalidade, a nossa visão espiritual. Dr. Martin Lloyd Jones diz que períodos melhores e mais gloriosos da história da raça humana têm sido aqueles que surgiram por períodos de avivamento, de despertamento, quando as verdades do Evangelho foram enraizadas no povo. O mundo quer calar a nossa verdade e nós precisamos de um despertamento espiritual nesse tempo. Os nossos jovens não podem ser mais enganados através de tantas fábulas, tantas ideologias e tantas coisas que estão dizendo por aí. Termino com uma frase impactante de John Stott. Ele disse: eu sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus desperte você nesse tempo, que Deus amplie a sua visão espiritual para que você possa ver. Eu oro para que a IPR receba de Deus um despertamento espiritual. Eu oro para que Deus amplie a sua visão, para que você possa ver aquele que está caído ao seu lado para lhe estender a mão, ver para enxergar os seus próprios erros, os seus próprios pecados e no Senhor poder corrigi-los. Oro para que você veja e se desperte para exercitar e viver e realizar sonhos de Deus para a sua vida, ter esse despertamento espiritual para exercer o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, aonde Deus quer que você vá. Deus está esperando, Deus quer uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo. Esta conferência foi só o despertar de Deus para a sua vida. Amanhã, tudo vai voltar ao normal, tudo será comum. Você pode viver o extraordinário, à medida de que você se dispõe a viver o extraordinário. Que Deus te abençoe, que Deus sustente a sua vida. Lembre-se disso, conferência foi somente o start. Amanhã, não deixe que isso tudo fique aqui. Acorde buscando mais de Deus, querendo mais de Deus, buscando reconhecer os seus erros, buscando se converter dos seus maus caminhos e atingir a vontade de Deus para a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, desperta a tua igreja nesse tempo de pandemia. Deus, em nome de Jesus, desperta aqueles que estão dormindo espiritualmente. Deus, aqueça o coração daqueles que estão frios. Deus, renova, aviva, ó Deus, aqueles que precisam de um despertamento espiritual nesse momento. Pai, tanta gente me ouvindo agora nesse momento que
estão enterrando seus sonhos, gente que agora está colocando a sua dracma, o seu talento, o seu dom debaixo do tapete, dizendo: ali estou enterrando, estou escondendo. Pai, em nome de Jesus, que este seja uma noite, que essa seja uma tarde, uma manhã, uma madrugada de despertamento. Desperta a tua igreja, em nome de Jesus, para viver e experimentar o extraordinário de Deus. Pai, vamos buscar o Senhor pelas madrugadas, vamos experimentar do Senhor mais e mais. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer hoje. Aviva a tua obra, ó Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqueça o seu coração, avive você e te levante na força e no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.